O universo. Uma das perguntas que mais intriga o homem durante a sua história é: de onde viemos? Afinal de contas, como que o universo foi criado? Bom, existem várias respostas para uma mesma pergunta e várias teorias diferentes, mas aqui exporei as duas principais: o evolucionismo e a criação. O evolucionismo se tornou popular através do livro de um cientista que hoje faz aniversário, Charles Darwin. Essa teoria diz que a Terra foi criada há 20 bilhões de anos atrás, quando, de repente, tudo que havia no sistema solar foi reunido a um pequeno ponto no espaço que rodava muito rápido até gerar uma explosão conhecida como Big Bang, e o universo foi gerado pelos pedaços dessa explosão. Diz que há aproximadamente 4 milhões de anos atrás a Terra, que até então era uma bola de pedra fervente, resfriou-se, e começaram os anos de tempestades torrenciais que criaram uma sopa cósmica e também os oceanos. Há 3 milhões de anos atrás, essa sopa, que até então era um grande complexo químico, progrediu para um organismo vivo, tirando bactérias que evoluíram nas águas e depois de algum tempo partiram para a Terra até se tornarem macacos e aos poucos se tornarem homem. E depois de alguns milhões de anos, aqui estamos. Já a criação diz que o surgimento de todo o mundo aconteceu exatamente conforme outro livro, a Bíblia, que diz que aproximadamente 6.000 anos atrás Deus apenas disse, e em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Há aproximadamente 4.400 anos atrás houve um grande dilúvio que destruiu todo o mundo, e há 2009 anos atrás Jesus nasceu, e aqui estamos. Logicamente que uma das duas teorias deve estar errada, e assumimos quase que instantaneamente que o evolucionismo é o certo, pois aprendemos isso na escola. Mas essas duas teorias são completamente diferentes, tanto em relação a datas, quanto à forma do surgimento humano e quanto ao motivo da existência humana. Afinal de contas, qual das duas está certa? Qual das duas é científica? A definição de ciência é o ramo de conhecimento sistematizado como campo de estudo ou observação. Portanto, para algo ser considerado científico, precisa ser comprovado com estudo ou observação. Uma das principais diferenças entre as duas teorias é a idade da Terra. Bom, não é possível dizer especificamente quando a Terra surgiu, mas veja alguns fatos. O planeta Terra é como um grande ímã, mas um ímã perde a sua força com o tempo, e a Terra perdeu 40% do seu magnetismo nos últimos 1000 anos. Isso nos diz duas coisas: a Terra não poderia ter mais do que 25.000 anos, e a datação por carbono 14 não funciona. Outro fato interessante acontece quando uma empresa escava para buscar petróleo. A pressão que este petróleo recebe da rocha em alguns locais é de aproximadamente 20.000 libras por polegada quadrada. E um estudo em cima dessas rochas concluiu que essas não aguentariam por mais do que 10.000 anos. Portanto, por ainda termos petróleo, isso já limitaria a Terra no máximo 10.000 anos. O maior deserto do mundo, o deserto do Saara, tem um vento padronizado que destrói as árvores e vira em seu caminho, transformando-a em desertos. Isso é chamado de desertificação. Este foi estudado cuidadosamente e chegaram à conclusão de que o maior deserto do mundo teria aproximadamente 4.000 anos de idade. Já o maior recife do mundo, chamado Great Barrier Reef, que fica na Austrália, foi analisado por 20 anos e os cientistas concluíram que o recife teria menos do que 4.200 anos de idade. Se a Terra tivesse milhões de anos e ainda foi iniciada nas águas, por que não teríamos um recife mais velho em algum lugar do mundo? O organismo vivo mais antigo do mundo é uma árvore chamada Bristlecone Pines, e estudos concluíram que ela teria no máximo 4.300 anos de idade. Por que o organismo vivo mais velho do mundo não seria mais antigo? Além disso, o sistema de escrita mais antigo encontrado foi de 5.200 anos atrás, e a pena capital mais antiga registrada é de 3.800 anos atrás. Existem muitos fatos que limitam a idade da Terra a milhares de anos, mas vamos analisar a teoria evolucionista mais a fundo. A palavra evolucionismo pode ter 6 significados distintos: evolucionismo cósmico, evolucionismo químico, evolucionismo planetário estelar, evolucionismo orgânico, macroevolucionismo e microevolucionismo. O evolucionismo cósmico diz que a origem do tempo, espaço e matéria aconteceram através do Big Bang, mas ninguém sabe como, nem de onde a matéria foi gerada. Além de ser contrário à primeira lei de termodinâmica, que diz que a matéria não pode ser criada ou destruída. E como que as leis da gravidade, força centrífuga e inércia foram criadas, e por que elas não estariam evoluindo? O evolucionismo químico diz que os elementos químicos foram originados a partir do hidrogênio e do hélio, mas existem outros 105 elementos completamente diferentes um do outro. Como que, por exemplo, o urânio evoluiria do hidrogênio? Já o evolucionismo planetário estelar diz que os planetas e estrelas estão evoluindo, mas a lei de conservação angular momentânea diz, resumidamente, que se algum objeto gira no sentido horário, todos os objetos que saírem voando deste também girariam no sentido horário. E, se tudo surgiu de um ponto no espaço girando a alta velocidade, todos deveriam girar no mesmo sentido do da Terra, mas não é o que acontece, pois Vênus, Urânio, possivelmente Plutão, 8 das 91 luas e até mesmo uma galáxia giram no sentido contrário. Além disso, se todos os planetas vieram de uma mesma explosão, eles deveriam ser parecidos, mas não são. Por exemplo, o Sol é 98% hidrogênio e hélio, enquanto os outros planetas são menos de 1%. O evolucionismo orgânico diz que a origem da vida evoluiu até os dias de hoje, mas a vida teria que ser gerada a partir de matéria morta, e ninguém tem ideia de como isso possa acontecer. É a mesma coisa que dizer que uma pedra possa se tornar um homem, contanto que se adicionem bilhões de anos. O macroevolucionismo diz que é possível a mudança de um tipo de animal em outro, mas nunca se viu um cão girar um pato, ou um coelho, um sapo, e olha que temos muitos.
E por que alguém acreditaria que os animais de antigamente conseguiam fazer algo que os atuais, ditos evoluídos, não conseguem, que é produzir outros de outro tipo? Já o microevolucionismo diz que os animais variam entre as mesmas espécies, e realmente, hoje nós temos cães grandes e pequenos, mas eles são sempre cães. O microevolucionismo é o único cientificamente comprovado, mas nunca poderia ser usado para justificar os outros 5. No sentido literal da palavra, o evolucionismo é contrário à segunda lei de termodinâmica, que diz basicamente que tudo tende à desordem, ao caos e não à melhora. A grande questão é que nunca se achou nenhuma prova real do evolucionismo, portanto existem muitos erros nos livros escolares que ninguém sabe. Por exemplo, os ditos homens pré-históricos, como o homem Nebraska, Pitdown e Tang, já foram provados como fraude há muitos anos atrás. Já o homem Neandertal e Cro-Magnon não tem nenhum traço primata, enquanto a famosa Lucy é 100% primata. Por que considerar os elos perdidos? A coluna geológica, criada em 1800, classificou as idades das camadas da Terra, sem ao menos qualquer comprovação científica dessas idades. E se essas camadas delimitam períodos, como podem existir árvores petrificadas de pé entre essas camadas? Nenhuma árvore fica de pé por milhões de anos. O mais interessante é que a datação dessas camadas é feita a partir dos fósseis encontrados nela, e os fósseis são datados de acordo com a camada em que é encontrado. Isso se chama razão circular. A árvore da vida diz que todos originaram de um ancestral em comum, mas não existe nenhuma evidência. Ela foi criada em cima de especulações. E a lei biogenética, que diz comprovar que o homem, a salamandra e o coelho são iguais, pois um embrião humano tem guerras com semanas de desenvolvimento, foi provada falsa em 1875. Além destes problemas, muitos novos fatos e descobertas têm sido usados para defender o evolucionismo, mas logicamente que existem outras interpretações. Por exemplo, a seleção natural é atribuída como causa do evolucionismo. Bom, é estranho dizer isso, mas a seleção natural seleciona, ela não cria novas criaturas. E logicamente que os mais fortes sobrevivem, mas isso não explica o surgimento do animal mais forte. Também falam que os ditos vestígios comprovam o evolucionismo, como por exemplo o apêndice humano, pois ele é inútil. Mas acredita-se que este seja o local onde se inicia o sistema imunológico. Veja bem, você consegue viver sem o seu apêndice tanto quanto sem o dedo ou uma orelha, mas isso não quer dizer que ele seja inútil. Falando em vestígios, muitos livros dizem que as baleias têm um vestígio pélvico sem um propósito ou função, pois estes seriam as suas pernas quando viviam na terra. Mas estes ossos, juntamente com os músculos ao seu redor, têm uma função específica na reprodução da baleia. E isso se aplica também à cobra Python, que tem 2 pequenas garras em seu corpo com a mesma função. Uma das descobertas mais discutidas é o dinossauro. Afinal de contas, a Bíblia não fala em dinossauros. Bom, na verdade ela jamais poderia falar, porque a palavra dinossauro foi inventada em 1841 por Richard Owen. Existem muitas teorias, mas o termo dragões pode se referir aos dinossauros, e ele é encontrado ao longo da história humana em diversas civilizações. E dragões é citado 34 vezes na Bíblia, sem falar de Leviatã e Behemoth, que se referem a monstros. Outra descoberta importante é o DNA. Afinal de contas, o chimpanzé é considerado 95% similar ao do homem. Bom, ele era 95% similar, pois as pesquisas com o gene humano têm aumentado cada vez mais essa diferença, que hoje se encontra em aproximadamente 8%. Não parece muito, mas se a diferença fosse de apenas 1,6%, isso representaria 48 milhões de nucleotídeos, e uma mudança de apenas 3 nucleotídeos é fatal para um animal. Resumindo, o evolucionismo pode até ser mais popular e divulgado do que a criação, mas isso não quer dizer que ele seja científico. Nunca se pôde comprovar essa teoria com estudos ou observação. A Bíblia já nos disse para ter horror aos clamores vãos e profanos e à oposição da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Você sabia que Charles Darwin estudou em um colégio bíblico e sabia que, como ele, em apenas um ano de faculdade, 75% dos cristãos irão se desviar da fé por causa da falsamente chamada ciência? Muitos deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E se você morresse hoje, iria para onde? Pare para pensar. Apenas uma célula de uma folha é mais complexa do que uma nave espacial. Se você olha para uma nave espacial, você logicamente acredita que existe um fabricante, mas uma folha acredita que aconteceu por acaso? A pintura prova a existência do pintor, a casa do construtor e a criação. Todos querem provas da existência de Deus, mas a prova está na impossibilidade dele não existir. Enquanto muitos têm criado teorias que perdem a validade e são readaptadas por novos filósofos, a resposta estará sempre na infalível, inspirada e inerente palavra de Deus. O universo foi criado em verso único. E disse Deus.